pessoal, tudo bem com vocês? A nosso passo a passo de hoje, tá? Nós vamos aprender a fazer este lindo tapete em degradê na cor azul. Ele é super fácil de fazer, tem vários passo a passo dele aí, meninas. Mas porém eu resolvi aí trazer pra vocês na minha versão, tá? Porque cada uma, né, crocheteiras tem uma versão aí, tá? De pontos de estar aí fazendo. E eu trouxe essa aqui na minha versão. Eu fiz essa aqui em degradê, tá? Na cor cru, com azul bebê, azul turquesa e azul royal. E esse detalhe aqui, ó, que fez bem a diferença, tá? No nosso tapete, na cor preto. Eu tenho, tá? Esses dois, é um jogo aí que eu estou fazendo. Eu tenho a passadeira deles pronta, meninas. Eu vou trazer pra vocês aí um vídeo explicando vocês como vocês vão fazer pra estar aí fazendo a passadeira, tá bom? O tamanho dele, meninas, de comprimento, ele ficou com 69 centímetros, tá? De comprimento, e de largura, ele ficou com 50. Eu achei muito lindo, meninas, esse daqui em motivos de degradê, tá? Na cor azul. As florzinhas são o barroco mesclado, pacífico. E ele ficou realmente maravilhoso. Eu espero aí que vocês façam e gostem. Se gostar, meninas, já deixe o seu joinha, comente, tá? O que vocês acharam. E pra você que ainda não é inscrito, lá embaixo e se inscreva, tá? Ative o sininho de notificação na opção todos, para que todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, o YouTube notifica você e você vem acompanhar aí os nossos trabalhos. Então, era isso, meninas, e vamos lá para nossa aula de hoje, deste lindo tapete em degradê na cor azul. Para nós iniciar aqui o nosso trabalho, tá, meninas? Nós vamos precisar aqui de uma base, tá? Para tapetes, que seja nesse formato aqui. E vocês podem usar, assim, qualquer flor, tá? Eu estou usando essa aqui, a florzinha rasteira. Eu vou deixar o link dela aí na descrição do vídeo, tá? Se caso vocês queiram trabalhar com essa base aqui, tá bom? Vou deixar aí outras links de videoaula de outras bases que você também pode usar nesse modelinho de tapete, ok? Então, vamos lá, meninas. Com o barbante cru, nós vamos iniciar aqui. Eu vou começar, menina, fazendo aqui o meu primeiro ponto. Eu fiz uma correntinha, duas correntinhas e três correntinhas. Essa ponta de barbante, tá, meninas, de linha, eu já vou estar aqui arrematando junto com os pontos. E aqui nesse canto do leque, vamos trabalhar aqui este leque, tá? Que é o nosso primeiro leque, tá? Que já vamos iniciar nossa base. Eu fiz aqui 3 pontos altos, né? Vou fazer aqui mais 2 correntinhas e no mesmo espaço, tá? Eu vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos. Tô trabalhando aqui com jeitinho, tá? Que eu estou aqui arrematando aqui esse barbante, né? Junto com os nossos pontos. Então, vamos lá. Fiz aqui o meu segundo ponto. Fazer o terceiro. Pronto, eu fiz aqui, ó, um leque no início, tá bom? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. E já vou aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, de uma correntinha, e aqui eu vou colocar 3 pontos altos. 1, 2, olha, tá vendo que eu estou costurando aqui essa ponta de linha por entre os pontos? Eu já fiz meus 3, agora eu vou fazer as 2 correntinhas. Essa ponta de linha aqui, tá? Depois eu vou estar cortando ela. Eu fiz meus 2 correntinhas, agora aqui, no próximo intervalo de correntinhas, eu vou colocar aqui 3 pontos altos, ficando assim, 2 correntinhas, vou aqui, ó, nesse leque do canto, nós vamos colocar outro leque, tá? Que é o mesmo aqui, ó, que nós iniciamos, tá bom? Fazendo aqui as 3 correntinhas, os 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Isso no mesmo leque, tá? No mesmo espaço. Formando aqui o nosso segundo leque. Assim que fizer este leque, nós vamos fazer
2 correntinhas de separação. Vou vir aqui, ó, nesse espaço nós já estamos aqui, ó. Já iniciamos naquela lateral maior, tá, do tapete. Então, vamos nesse espaço e vou colocar aqui 3 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas. Próximo espaço, mais 3 pontos altos. Duas correntinhas. Cheguei aqui, ó, na emenda, aonde nós emendamos, tá? Unimos o nosso square, né? Aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma, meninas. Eu vou bem aqui, ó, pulo esses 3 pontos, tá? O ponto alto, vou aqui, ó, depois do terceiro ponto, vou inserir a agulha e vou colocar aqui um ponto alto. Laço a linha, vou aqui, ó, nesse intervalo, bem no meio, tá? Da união dos leques, vou pegar em cima do ponto baixo, né? Aqui do square, e vou fazer aqui mais um ponto alto. E vou novamente, ó, depois dele, tá? Antes do terceiro ponto, e vou aqui colocar mais um ponto alto. Então, aqui, meninas, vai ficar assim, tá? Na união dos leques. Vou fazer as 2 correntinhas novamente, olha, vamos trabalhar os 3 pontos altos, que é o mesmo que estamos trabalhando, tá? Naquele espaço de correntinhas. Vou colocar aqui 3 pontos altos, 2 correntinhas. No próximo espaço também vamos colocar 3 pontos altos. 2 correntinhas, cheguei novamente na união do leque, aqui nós fizemos a união do square. Nós vamos aqui nesse leque, eu pulando esses 3 pontos. Vamos fazer aqui um ponto alto. E vamos fazer um ponto alto bem aqui, ó, na direção. Fizemos um ponto, né? Então, aqui vamos pegar no meio dele. Vamos colocar um ponto alto. E aqui, ó, antes do terceiro ponto, nós temos aqui essa separação, né? Então, nós vamos colocar mais um ponto alto. 2 correntinhas. E vamos vir aqui trabalhando, tá? Aqueles grupos de 3 pontos altos, naqueles intervalos, tá? De uma correntinha. Então, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar nossa lateral maior desta forma. Olha como está ficando, meninas. Então, agora, tá? Nós chegamos aqui no leque aqui do canto. Então, nós vamos repetir o mesmo que repetimos aqui, tá bom, meninas? Vamos fazer este leque aqui no canto, que é o mesmo que fizemos aqui no início, tá? Então, eu vou trabalhar desta forma aqui na minha lateral menor, tá bom? Que é o mesmo que eu trabalhei aqui, e já eu volto com vocês. Pronto, olha, meninas, voltei aqui com a minha lateral menor já trabalhada. Nós fizemos ela da mesma forma que nós fizemos aqui no início. E aqui, ó, nessa lateral maior, tá? Nós vamos trabalhar esta daqui que nós fizemos, tá bom? Que eu fiz junto aqui com vocês. Então, trabalho de vocês aí, seguindo esta sequência, tá bom? Que nós fizemos. Quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com as nossas voltas já pronta, tá? Deixei pra finalizar aqui junto com vocês. Eu vou finalizar aqui com o ponto baixíssimo naquela terceira correntinha que nós iniciamos. Pronto, eu finalizei com ponto baixíssimo. E olha, ficou assim toda a nossa volta. Vamos iniciar agora a nossa próxima volta, tá bom? No nosso tapete. Agora aqui, tá? Eu vou caminhar com ponto baixíssimo, pegando aqui, ó, por dentro, em cima do ponto alto, bem em cima, olha, pegando essas 2 laçadas, e vamos ir com ponto baixíssimo, até chegar aqui no meio do leque. Pronto, cheguei aqui no meio do leque com ponto baixíssimo, agora eu vou subir 3 correntinhas, que é o primeiro ponto, e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Fiz o meu segundo, o terceiro
e o quarto ponto. Então, aqui agora, eu vou ficar com 4 pontos altos aqui dentro desse leque. Que agora, meninas, a partir de agora, nós vamos formar ele aqui em ovalar, né? No caso, aqui na lateral menor. Nós vamos começar a trabalhar para ele ficar no formato oval. Assim que fizer, tá? Esses 4 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntinhas de separação e vou nesse intervalo aqui, ó, de correntinhas. Aqui eu vou colocar também 4 pontos altos. Então, fiz 2, 3 e 4 pontos altos. Fiz meus 4 pontos. Agora, eu vou fazer mais 2 correntinhas. Vou novamente, olha, nesse espaço aqui, e vou também colocar 4 pontos altos aqui nesse espaço de correntinhas, tá? Coloquei os 4 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas, vou no próximo intervalo também de correntinhas, vamos colocar aqui nesse espaço também 4 pontos altos. Então, essa daqui, meninas, vai ser a nossa lateral menor, tá? Assim. 2 correntinhas, cheguei aqui no meu leque, aqui nesse espaço, dentro do leque, aqui nesse espaço de correntinhas, nós vamos também colocar 4 pontos altos. Pronto, eu coloquei aqui meus 4 pontos altos, tá bom? Então, fiquei com um grupo de 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 4 pontos altos aqui nessa lateral menor. Na lateral maior, vamos fazer as 2 correntinhas, olha, cheguei aqui nela, né? Então, aqui, meninas, eu vou aqui nesse intervalo, tá bom? E aqui eu vou colocar 3 pontos altos. Então, assim que vai ser trabalhado. Fiz os 3 pontos altos, vamos fazer as 2 correntinhas. Nesse próximo intervalo, vamos também colocar 3 pontos altos. E assim, seguindo essa sequência, até chegar ali no canto onde nós temos o leque, tá? Olha, aqui está, vamos ir trabalhando dessa forma. Duas correntinhas. Então, meninas, olha, assim que nós vamos trabalhar a nossa lateral, tá bom? Maior. Vou trabalhar a minha, para cada intervalo desse, vamos colocar 3 pontos altos, até chegar aqui, ó, na nossa lateral menor, aqui nesse canto aqui que temos o leque, tá bom? Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a nossa lateral pronta, cheguei aqui na nossa curva, né, onde nós vamos já começar a trabalhar a parte oval, né, igual que nós fizemos aqui. Então, vamos lá. Aqui dentro, tá, eu fiz aqui minhas 2 correntinhas, dentro do leque, nós vamos colocar aqui 4 pontos altos, tá? Então, a partir dessa carreira, nós vamos aqui na lateral menor, nós vamos ir trabalhando, colocando 4 pontos altos. Trabalhei os 4 pontos, agora eu vou fazer 2 correntinhas, vim nesse intervalo, tá, de correntinhas, e aqui eu vou colocar também 4 pontos altos. 2, 3 e 4. 2 correntinhas de separação, no próximo intervalo também nós vamos colocar 4 pontos altos. Somente na lateral maior, tá, meninas, que nós vamos colocar grupos de 3 pontos altos. 2 correntinhas, vou no próximo intervalo, nós vamos colocar aqui 4 pontos altos. Duas correntinhas, vou aqui, ó, no meio do leque, e vou colocar aqui também 4 pontos altos. Então, a partir dessa carreira, meninas, vai ser assim, tá? Naquela parte menor do tapete, que nós já estamos dando aqui, ó, formato em oval, tá? Nós já vamos ir trabalhando para ele começar a ficar oval, ok?
Então, meninas, é assim que nós vamos trabalhar. Cheguei aqui na parte reta do tapete, né, que é a parte maior. Então, nós vamos para cada grupo vazio aqui, ó, de correntinhas, nós vamos colocar 3 pontos altos, que é o mesmo que trabalhamos aqui, tá bom? Então, trabalho de vocês aí, eu vou trabalhar a minha aqui, que já volto aqui para nós continuar o nosso trabalho. Pronto, pessoal, cheguei aqui já com minha volta finalizada, finalizei com ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós iniciamos, e ficou assim, tá? Toda a nossa volta. Aqui, olha, o nosso tapete já está aqui com forma oval aqui, né? Porque no início nós fizemos a base quadrada, e a partir dessa volta que ele já vai ficando aqui em formato, tá? Ovolado aqui, né? Que é aqui nos 2 cantos. Então, vamos continuar aqui o nosso trabalho, depois de fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, né? Eu vou subir aqui as três correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto, e vou para o ponto alto à frente, eu vou colocar um ponto alto, no próximo ponto alto, e aqui no nosso próximo ponto e o nosso quarto ponto, nós vamos colocar 2 pontos altos. Então, a partir daqui, tá? Nós vamos ter aumentos. Então, em cima dos 4 pontos, naqueles 2 cantos, tá? Do nosso tapete, naquela parte oval, vai ficar aqui, ó, com 5 pontos altos. Fazendo 2 correntinhas de separação, olha, cheguei aqui no primeiro ponto, eu vou colocar um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto. E nesse último ponto, vamos colocar 2 pontos altos. Então, no total, 5 pontos altos. 2 correntinhas. Vamos vir aqui novamente, trabalhar um ponto alto. E assim nós vamos ir trabalhando, tá? Olha, um ponto para cada ponto. Cheguei no último ponto, nós vamos ter o aumento. Vamos trabalhar 2 pontos altos. Feitos os 2 pontos altos, 2 correntinhas, vamos a partir daqui, ó, vamos ir trabalhando um ponto para cada ponto. Cheguei aqui no último ponto, nós vamos ter o aumento, vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação. Vamos fazer aqui um ponto alto em cima do ponto alto, no próximo também um ponto, no próximo um ponto, e aqui nesse último ponto alto nós vamos colocar 2 pontos altos. Assim que fizer, ó, a nossa parte oval vai ficar assim. Vamos ficar agora com 5 pontos altos para cada grupo, tá? E sempre com 2 correntinhas de separação. A partir daqui, nós chegamos já na nossa parte reta do tapete, tá? Que é aquela parte maior. Aqui, vamos fazer as 2 correntinhas de separação. E agora aqui, meninas, em cima, ó, não tem os 3 pontos altos? Em cima desse primeiro, nós vamos colocar um ponto alto em cima dele, tá? Vamos fazer agora 2 correntinhas. Agora aqui, ó, nós vamos vir nesse intervalo de correntinhas e aqui nós vamos colocar 3 pontos altos. Então, nessa carreira, a nossa parte reta, tá? Do nosso tapete vai ser trabalhada dessa forma. 2 correntinhas e vamos vir colocando ponto, 3 pontos para cada intervalo de correntinhas, tá? Então, é assim que nós vamos trabalhar. Chegando aqui, olha, nesse último ponto, nós vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui, tá bom? Vamos trabalhar aqui, ó, os 3 pontos altos, depois as 2 correntinhas, em cima desse primeiro ponto aqui, ó, nós vamos colocar um ponto alto. Vou fazer a minha, tá bom? Quando chegar aqui eu volto com vocês. Pronto, pessoal, olha, trabalhei aqui a minha parte reta do meu tapete, tá? Cheguei aqui, ó, no último ponto, coloquei um ponto alto, já fiz as 2 correntinhas. Aqui eu cheguei, ó, vai ser os 4 pontos, e aqui nós vamos ter os aumentos, né? Então, nós vamos ir trabalhando, olha, um ponto alto para cada ponto, que esse daqui já é o primeiro grupo, tá? Daquela nossa parte oval. E no último ponto, eu vou colocar 2 pontos altos. E assim que nós vamos ir fazendo, tá? O mesmo que fizemos aqui, olha, no início, é o que nós vamos trabalhar aqui.
Chegando na parte reta aqui, vocês olham bem e trabalham, olha. E trabalho o mesmo que trabalhamos aqui, tá bom? Então, vou trabalhar toda a minha volta, seguindo essa sequência, quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a minha volta, já finalizada. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo, aqui, ó, naquela terceira correntinha que nós iniciamos. Então, nós vamos contar 1, 2, na terceira, eu vou aqui fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha, porque agora eu vou cortar, tá? Essa nossa linha cru, que nós já vamos mudar aí de cor, tá bom? Então, vamos lá. Cortei aqui, vou dar uma puxada, uma apertadinha. E aqui eu vou, olha, eu vou passar aqui, ó, pegando essa primeira laçada aqui dos pontos altos aqui por trás, ó. Só pra dar uma arrematadinha aqui. Pra depois, no finalzinho, tá? A gente vai esconder o restante da linha aqui por trás, tá? Costurando por trás, lá do avesso. Então, meninas, olha, ficou assim, tá? Essa é a nossa parte, a parte maior, tá? Parte reta do trabalho. E a nossa parte oval, desta forma. Então, agora eu vou pegar aqui o meu barbante, tá bom? Na cor azul bebê. Pra nós iniciar. Eu vou iniciar aqui, ó, onde nós começamos, tá? Onde nós temos aquelas correntinhas. Eu vou inserir a agulha em cima aqui, ó, do ponto, do primeiro ponto alto, que é aquelas correntinhas. Aqui, meninas, eu vou fazer uma laçada, né? E agora, aqui, eu vou ir pegando o meu barbante, na minha linha, e vou fazer aqui 3 correntinhas. Essa ponta de linha, eu já vou estar aqui arrematando. E vou aqui, ó, nesse próximo ponto alto, à frente. E aqui, eu vou fazer também um ponto alto. Então, vamos lá. Fiz aqui o meu segundo ponto. Terceiro. O quarto. E o quinto ponto alto. Então, meninas, agora aqui, ó, nesse ponto alto de número 5, nós vamos colocar 2 pontos altos. Então, aqui, ó, já estamos na parte oval, tá, do nosso tapete. Na carreira anterior, nós ficamos com 5, e agora, nesta daqui, tá, aqui a parte, na parte com azul bebê, vai ficar com 6 pontos altos. Assim que fizer, faça as 2 correntinhas. E vou aqui novamente, olha, fazer um ponto alto no ponto alto. E ir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar no último ponto, vamos colocar 2 pontos altos. Nós vamos acrescentar um ponto. Cheguei aqui no último ponto, então, nós vamos colocar 2 pontos altos. Assim, tá, meninas? Olha. Então, eu vou trabalhando aqui essa minha parte oval, tá? Vocês trabalham de vocês aí, dessa forma, sempre tendo o aumento aqui no último ponto alto, tá? Então, eu vou fazer a minha, quando terminar aqui, ó, o último, eu volto aqui com vocês. Pronto, olha, meninas, voltei aqui com a nossa parte oval já finalizada, olha. Os 5 grupos, nós ficamos aqui com 6 pontos altos, sempre tendo o aumento aqui no último ponto. Cheguei aqui na parte reta. Nessa parte reta, tá, meninas? Nós vamos trabalhar desta forma. Eu vou aqui fazer as 2 correntinhas de separação. Não fizemos aqui, ó, esse ponto alto, então, vamos aqui nesse primeiro intervalinho, depois do ponto alto, e nós vamos colocar aqui 3 pontos altos. Agora, nós vamos ir trabalhando, tá? Bloquinhos de 3 pontos altos, com 2 correntinhas de separação. Olha, já fui pro próximo intervalo de correntinhas, aquele bloquinho vazio, né? E vou colocar meus 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo bloquinho vazio, vamos colocar novamente 3 pontos altos.
Então, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa parte reta, tá? Do nosso tapete. Vocês trabalham de vocês aí, olha, eu vou trabalhar a minha. Nesse último bloquinho vazio aqui também, onde nós temos esse ponto alto, nós vamos trabalhar dessa forma aqui, tá? 3 pontos altos. Pronto, pessoal, olha, voltei aqui, já com a minha parte reta finalizada. Cheguei aqui onde nós vamos começar a nossa parte oval. Então, vamos lá. Depois de fazer aqui os 3 pontos e as 2 correntinhas de separação, nós vamos vir aqui, ó, nos 5 pontos altos, nós vamos trabalhar um ponto para cada ponto. Vou fazer isso aqui, tá, junto com vocês, porque é a mesma repetição, tá, que nós fizemos ali no início, tá, da nossa carreira. Olha, vamos ir trabalhando um ponto para cada ponto. Cheguei no último ponto, né? Vamos trabalhar aqui 2 pontos altos. Nós vamos ter um aumento aqui. 2 correntinhas. Vamos novamente, olha, para os 5 pontos, vamos ir trabalhando um ponto para cada ponto. Quando chegar no último e 5º ponto, nós vamos fazer 2 pontos altos, tá? Nesse ponto. Olha, cheguei no último ponto. Então, aqui eu vou colocar 2 pontos altos nele. E fazendo 2 correntinhas de separação, tá bom, meninas? Então, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar por toda a nossa volta. Vocês trabalham aqui a nossa parte oval. Quando chegar aqui na nossa parte reta, é o mesmo que trabalhamos aqui, tá bom? Então, vou trabalhar a minha. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a minha volta, já finalizada, olha, toda a minha carreira. Já fechei com um ponto baixíssimo aqui na 3ª correntinha. Agora, nós vamos iniciar aí a nossa próxima carreira do nosso tapete, tá? Que a partir aqui, ó, contando aqui com a volta, tá, na cru, vai ser já a 4ª carreira, tá? Então, nós vamos fazer agora a 5ª carreira. Aqui, ó, onde nós temos a parte oval, nós, agora nessa 4ª carreira, nós tínhamos 6 pontos altos, né? Agora, nós vamos trabalhar 7 pontos altos aqui na parte oval, tá? E nós vamos ter o aumento. Em cada volta, tá? Em cada carreira, nós vamos ter um aumento. Então, vou subir aqui, ó, as 3 correntinhas, que já é um ponto alto, tá? E vou para o ponto alto à frente, nós vamos aqui fazer mais um ponto alto. No próximo também, um ponto alto. E ir trabalhando um ponto alto para cada ponto. Quando chegar no último ponto, vai ser 2 pontos altos. Trabalhei aqui, eu cheguei no meu último ponto. Vamos fazer um aumento, vamos acrescentar um ponto aqui. Então, vamos ficar com 2. Aqui, ó, nós ficamos com 3, 6, 7 pontos. E vamos manter as 2 correntinhas de separação. Cheguei aqui no próximo ponto, né? Nós vamos fazer um ponto para cada ponto. Quando chegar no último ponto, nós vamos colocar 2 pontos altos. Pronto, cheguei no último ponto, aqui eu vou colocar 2 pontos altos em cima desse ponto, tá? Nós vamos ter o aumento. Duas correntinhas de separação, vou no próximo ponto, ir trabalhando um ponto para cada ponto. No último ponto alto, nós vamos ter o aumento. Cheguei no último ponto, vou fazer 2 pontos altos. Olha, vou acrescentar um ponto nesse último ponto. Então, meninas, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar nessa parte oval. Vou trabalhar aqui, ó, esses 2 grupos aqui, tá? Com 7 pontos e já volto. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha parte oval já finalizada. Olha, ela ficou com 7 pontos altos para cada grupo que nós temos aqui. Cheguei aqui na parte reta. Nessa parte reta agora, meninas, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou fazer aqui meus 2 pontos altos, minhas 2 correntinhas, e vou aqui, ó, nesse primeiro ponto alto daqueles 3 pontos, eu vou aqui fazer um ponto alto em cima dele. 2 correntinhas, e a partir daqui, ó, nesse intervalo de correntinha, que é o bloquinho vazio, nós vamos ir colocando, tá?
3 pontos altos para cada bloquinho vazio. Vou no próximo, tá? Fiz as minhas 2 correntinhas e no próximo eu vou colocar aqui os meus 3 pontos altos. 2 correntinhas, no próximo bloquinho vazio, eu vou colocar mais 3 pontos altos. Então, é assim, tá, meninas, que nós vamos ir trabalhando. Quando chegar aqui no último bloquinho vazio, coloco os 3 pontos, tá? E aqui em cima desse terceiro ponto, nós vamos colocar aqui, ó, esse ponto alto, tá bom? Então, vou trabalhar aqui essa minha parte reta, seguindo essa sequência aqui, e já eu volto aqui com vocês. Pronto, olha, meninas, cheguei aqui com o meu último, tá? Os 3 pontos altos, já fiz as 2 correntinhas. E agora, aquele ponto alto que nós fizemos aqui no início, tá? Assim que fizer esses 3, nós vamos aqui, ó, nesse último ponto alto, e em cima dele eu vou colocar aqui um ponto alto. 2 correntinhas de separação, cheguei aqui na minha parte oval, aonde nós vamos fazer os 7 pontos altos. Então, vou aqui, ó, pegando sempre um ponto alto para cada ponto. No último ponto alto, nós vamos ter o aumento. Cheguei aqui nesse último ponto, aqui nós vamos colocar, tá, 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação, cheguei aqui no próximo grupo de pontos alto, vou ir fazendo um ponto para cada ponto, quando chegar no último, nós vamos ter o nosso aumento. Cheguei no último ponto aqui, então, vou fazer 2 pontos altos em cima desse último ponto. E 2 correntinhas de separação. Então, meninas, olha, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa parte oval, tá? É o mesmo que nós iniciamos aqui, que nós trabalhamos. A parte reta é a mesma que trabalhamos aqui, tá bom? Então, vocês trabalham seguindo sempre essa sequência até aqui o final, que já eu volto para nós continuar o nosso trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a nossa carreira já finalizada, já fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos iniciar agora a nossa próxima carreira. Aqui agora, meninas, aonde nós temos aqui a nossa parte oval do nosso tapete, onde nós temos os grupos, tá, de ponto altos, nós vamos ficar agora com 8 pontos altos. Nós vamos ter o aumento, tá, nesses últimos pontos altos aqui, ó, conforme a gente está trabalhando, tá, sempre aqui no último ponto. Então, vamos lá. Vou começar aqui com a minha parte oval, vou subir as minhas 3 correntinhas, que já é o meu primeiro ponto alto, e vou vir aqui, trabalhando um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui no último ponto alto, aonde nós vamos ter o aumento, tá? Cheguei aqui no último ponto, então, vou fazer 2 pontos altos, tá bom? Nós vamos ter o aumento aqui nesse último ponto alto. Então, aqui nós vamos ficar com 3, 6, 7, 8 pontos. Nós vamos manter aqui as nossas 2 correntinhas, separação, e vamos para o próximo ponto alto e vamos ir trabalhando um ponto alto para cada ponto. Quando chegar no último, tá? Ponto alto, nós vamos ter o nosso aumento. Cheguei aqui no último ponto, então aqui nós vamos ter 2 pontos altos, tá? Nós vamos acrescentar um ponto. Vou fazer novamente as 2 correntinhas de separação e vou para o próximo ponto e vamos ir aqui fazer os nossos 8 pontos, que é um ponto para cada ponto. Quando chegar no último, nós vamos ter o aumento aqui para complementar os nossos 8 pontos altos. Então, essa, tá, meninas, já é a nossa volta, tá, de número 6.
No último ponto, 2 pontos altos. Então, meninas, assim que nós vamos trabalhar, tá? Essa nossa parte oval. Vou trabalhar esses 2 grupos aqui que falta com os aumentos e já eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a minha parte oval finalizada, tá? Eu trabalhei aqui para cada grupo, esses 5 grupos, tá? Com 8 pontos. Cheguei aqui agora na nossa parte reta do nosso tapete. Aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vou fazer as 2 correntinhas e vamos vir aqui, ó. Onde nós temos esse ponto alto que fizemos, vamos vir logo após dele, nesse bloquinho vazio. E nós vamos colocar aqui 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espaço dos bloquinhos vazios, nós vamos colocar aqui 3 pontos altos. 2 correntinhas. Próximo espaço de bloquinho vazio, nós vamos colocar aqui 3 pontos altos. E é assim, tá? Que nós vamos trabalhar esta nossa carreira aqui na parte reta. E trabalhando grupos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Pronto, meninas, olha, então é assim, tá bom? Que nós vamos trabalhar nossa parte reta. Vou trabalhar a minha, quando chegar aqui no final eu volto com vocês. Pronto, pessoal, olha, voltei aqui com a minha parte reta já do meu tapete, já finalizada. Cheguei aqui para nós iniciar a parte oval. Então, vou fazer aqui as minhas 2 correntinhas de separação e vou vir aqui. Nesse ponto alto, nós vamos fazer os nossos 8 pontos. Nós vamos fazendo um ponto para cada ponto. Quando chegar no último ponto, tá? Nós vamos ter o nosso aumento. Nós vamos trabalhar 2 pontos altos em cima do último ponto alto. Então, essa parte oval aqui, meninas, vai ser a mesma, tá? Que trabalhamos ali no início, tá? Na outra parte do oval do tapete, tá? Eu só tô fazendo junto com vocês aqui, tá? Pra vocês ficarem aqui por dentro, né? Porque as nossas iniciantes aí, né? Às vezes fica com dúvidas. Então, sempre quando nós fazermos uma parte oval, a outra vai ser do mesmo jeito, tá? Com a mesma pontuação, com o mesmo aumento. Olha, cheguei no último ponto, nós vamos ter os 2 pontos altos. Vamos ter o aumento aqui nesse ponto e nós vamos fazer aqui as 2 correntinhas de separação. Então, é assim, tá, meninas? Que nós vamos trabalhar a nossa parte oval, a mesma que trabalhamos aqui, que nós trabalhamos neste daqui. A parte reta é da mesma forma. A mesma que trabalhamos aqui, nós vamos trabalhar nesta daqui, tá bom? Então, vou trabalhar a minha, quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a minha volta, tá? Já finalizada. Vou fechar aqui junto com vocês, depois de fazer aqui as 2 correntinhas. Vamos vir aqui, ó, daquelas 3 correntinhas que iniciamos, vamos vir na terceira, inserir a agulha dentro dela. E aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo, vou fazer aqui uma correntinha. E agora nós vamos cortar aqui esse fio, tá, meninas? Vou pegar aqui a minha tesoura, vou estar aqui cortando, que nós vamos mudar de cor agora, tá bom? Vou puxar, dar uma apertadinha aqui nessa correntinha pra ficar firme, tá? E vou aqui, ó, passando, pegando a última perninha aqui do ponto alto por trás, tá? E fazendo desta forma aqui. Agora, depois de fazer, eu vou fazer mais ou menos até aqui. Depois, essa ponta que sobrar, a gente vai arrematar, esconder por entre os pontos. Eu vou pegar agora o meu barbante, tá? Que vai ser o nosso azul turquesa. Pra nós mudar aqui de cor. Nós vamos aqui, ó, mudar de cor bem aqui, ó. Onde naquela correntinha que fechamos com ponto baixíssimo, né? Então, nós vamos aqui. Eu vou aqui. Eu vou prender com um nó, tá, meninas? Vou dar uma mudada aqui. E agora, eu vou aqui fazer, tá, uma correntinha.
Pegar esse fio, já está arrematando, 2 correntinhas e 3 correntinhas. E vou para o próximo ponto, vou aqui fazer um ponto alto. Então, agora, nós vamos ir trabalhando um ponto alto para cada ponto. Chegando aqui nesse último ponto alto, meninas, nós vamos ter um aumento, tá? Aí, em vez de nós ficar com 8 ponto alto, nós vamos ficar com 9, a partir de agora, desta nossa carreira. Então, olha, nós vamos ir fazendo, tá? Ponto alto para cada ponto. Nós vamos fazer a mesma repetição, tá? Que nós vem aqui trabalhando, tá? Nas nossas carreiras. Então, essa aqui vai ser a nossa carreira, tá? De número 7. Então, vamos lá. Cheguei aqui no último ponto, então, nós vamos fazer 2 pontos altos. Nós vamos seguir a mesma sequência, tá? Que nós está trabalhando. Sempre ter o aumento aqui, ó, nesse último ponto, tá? Então, aqui nós ficamos com 3, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Assim que fizer esses 9 pontos, tá? Eu vou fazer as 2 correntinhas de separação. Vou pegar aqui a minha tesoura, vou cortar já essa ponta de fio aqui, né? E vamos lá. Para o próximo grupo de pontos altos, nós vamos ir trabalhando um ponto alto para cada ponto. E vamos fazer em todos eles, tá, meninas? Dessa forma, seguindo essa sequência, sempre tendo o aumento no último ponto alto de cada grupo. Cheguei aqui no penúltimo ponto com um ponto alto e no último ponto vamos ter o aumento fazendo 2 pontos altos. E de separação, tá? Nós vamos manter as nossas 2 correntinhas. Então, eu vou fazer assim, ó, até chegar aqui no último grupo, tá? De 8 pontos e já eu volto aqui com vocês. Pronto, meninas, voltei aqui, olha, já com a minha curva aqui, ó, da nossa parte oval já finalizada, tá? E nós vamos agora seguir aqui na parte reta, tá? Do nosso tapete. A parte reta vai ser trabalhado fazendo aqui, ó, as 2 correntinhas. E vamos nesse primeiro ponto alto aqui, vou fazer aqui um ponto alto, 2 correntinhas, vou nesse intervalo de correntinhas e aqui, a partir daqui, tá? Nós vamos colocar 3 pontos altos nesses intervalos de correntinhas. 2 correntinhas, vamos no próximo intervalo e vamos ir trabalhando grupos de 3 pontos altos. Então, meninas, é assim, tá? Que nós vamos ir trabalhando essa nossa parte reta. Pronto, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É assim, tá? Que nós vamos fazer até chegar aqui, ó. Nesse último grupo aqui, ó, de ponto altos, nós vamos trabalhar o mesmo que nós iniciamos, tá bom? Então, o trabalho de vocês aí, quando chegar aqui, ó, nesse último grupo de 3 pontos altos, vocês colocam um ponto alto nesse ponto, 2 correntinhas e seguindo aqui a parte oval da mesma forma que nós fizemos nessa daqui, ok? Ficando aqui nesses 8 pontos altos com 9 pontos altos. Então, eu vou trabalhar a minha volta toda. Quando chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, eu voltei aqui já com a nossa volta toda finalizada, tá? Vou fechar ela aqui junto com vocês. Aqui na terceira correntinha, tá? Que nós iniciamos. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. E aqui está, meninas, a nossa volta toda do nosso tapete já finalizada. Vamos iniciar agora a nossa próxima volta. E agora, meninas, olha, a partir dessa volta, tá? Que é a nossa volta de número 7, né? 8, perdão. Nós vamos ficar agora com 10 pontos altos desse aqui, ó. Aqui na nossa parte oval do tapete aqui, ó, no canto dele, tá? Então, vamos lá. Depois de fechar com ponto baixíssimo, tá? Nós sobe aqui as 3 correntinhas, que já é o primeiro ponto.
E eu vou para o segundo ponto alto, vou ir trabalhando o ponto alto, até chegar ali no penúltimo ponto. Porque agora, meninas, tá? Nós vamos seguir esta sequência, a mesma que nós estávamos trabalhando aqui nas carreiras anteriores, tá bom? Porém, os aumentos também vai ser no último ponto alto. Então, vamos lá, olha, vamos ir trabalhando ponto alto. Cheguei aqui no último ponto, nós vamos colocar 2 pontos altos. Em toda a parte oval, tá bom? Nós vamos ter esse aumento. Então, nós vamos ficar com 3, 6, 9, 10 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, manter as 2 correntinhas, separação, tá bom? E vamos para o próximo ponto, vamos fazer um ponto alto para cada ponto, até chegar ali no penúltimo ponto alto. Da mesma forma que nós fizemos aqui nesse primeiro. Vou trabalhar um pouquinho rápido, tá? Para nós adiantar. Vamos lá. Cheguei no penúltimo ponto, agora vamos no último ponto alto, nós vamos colocar 2 pontos altos. E vamos manter as nossas 2 correntinhas de separação, tá bom? Então, assim que nós vamos fazer essa nossa carreira, tá? De número 8, vou fazer essa minha parte oval até aqui, ó, nesse último grupo. Quando chegar aqui, eu volto com vocês na nossa parte reta. Pronto, meninas, olha, voltei aqui com a parte oval já finalizada. Então, para cada grupo, 5 grupos, tá? Nós ficamos com 10 pontos altos. E é essa mesma aqui, sequência que nós vamos trabalhar nessa outra parte, tá? Na nossa segunda parte aqui. Cheguei aqui na parte reta, tá bom, do tapete. Aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou manter aqui as minhas 2 correntinhas de separação. Cheguei aqui, olha, naquela parte onde nós temos aquele ponto alto. Então, vamos aqui, ó. Nesse intervalo de correntinha, nós vamos colocar 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. No próximo intervalo, também vamos colocar os 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, vou para o próximo intervalo de correntinhas, vamos colocar os nossos 3 pontos altos. Então, é nessa sequência aqui, tá, meninas? Que nós vamos seguir nessa nossa parte reta do tapete. Vamos ir colocando, tá? 3 pontos altos para cada intervalo de correntinhas. E manter as 2 correntinhas também. Quando chegar aqui, ó, no finalzinho, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, 3 pontos altos, tá bom? E depois seguir aqui, ó, a sequência na parte oval, que é a mesma que nós trabalhamos aqui, são a mesma repetição. Então, vocês trabalham de vocês aí, tá bom? Vou trabalhar a minha aqui, por toda a volta nessa sequência. Quando chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a nossa volta, tá? Do nosso tapete já finalizada. Vou fechar com ponto baixíssimo, aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. E agora aqui vai ser a nossa carreira, tá? De número 9. A nossa carreira de número 9, aonde nós temos aqui esses grupos, tá? De 10 pontos altos. Nós vamos ficar agora com 11, que nós vamos manter, tá? A mesma sequência, fazendo o aumento aqui, ó, nesses últimos pontos altos. Então, vamos lá. Eu vou subir as 3 correntinhas e vou aqui, ó, para cada ponto alto, nós vamos ir colocando aqui um ponto alto. Quando chegar ali no último ponto, tá, meninas? Nós vamos colocar 2 pontos altos nele, aonde nós vamos colocar o nosso aumento, sempre no último ponto. Cheguei no penúltimo ponto e agora eu vou no último ponto. Então, é muito fácil, né, de fazer, porque nós vamos manter a mesma sequência, tá? Vamos sempre manter o último aumento no último ponto. E vamos também manter as 2 correntinhas de separação. E vamos aqui, ó, para o próximo grupo
e trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar no último ponto, nós vamos colocar 2 pontos altos. Então, eu vou trabalhar essa minha parte oval aqui do meu tapete e eu já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a minha parte oval finalizada, tá? Nós ficamos agora com 11 pontos altos. E agora, nós vamos aqui iniciar a nossa parte reta aqui do tapete. A nossa parte reta, meninas, vai ser trabalhada desta forma. Só vocês ir seguindo essa sequência aqui que eu vou fazer junto com vocês, que vai dar certinho. Vou fazer aqui, ó, manter as 2 correntinhas e vou aqui, ó, nesse primeiro grupo de pontos altos, eu vou no primeiro ponto, vou colocar um ponto alto, 2 correntinhas separação. Vou nesse intervalo e aqui eu vou colocar 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, vou no próximo intervalo, fazer meus 3 pontos altos. E assim, seguindo essa sequência, tá? 2 correntinhas, separação, no próximo intervalo, 3 pontos altos. Quando chegar ali no último grupo, tá? De 3 pontos altos, nós vamos trabalhar desta seguinte forma aqui, ó, que nós iniciamos, tá bom? Então, trabalho de vocês aí, quando chegar aqui, ó, nesse último ponto alto do último grupo de 3 pontos altos, faça um ponto alto, 2 correntinhas e comece a trabalhar aqui a parte oval, fazendo aqui 11 pontos altos agora, tá bom? Então, trabalho de vocês aí, eu vou trabalhar a minha, quando chegar no final, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, já com a minha volta finalizada. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo, na terceira correntinha que nós iniciamos aqui a nossa carreira. Fecha aqui com ponto baixíssimo, faça uma correntinha, já puxa aqui a linha e dá uma puxada aqui apertando esse nó. Eu já cortei, tá, meninas, aqui o meu barbante, né, pra estar aqui facilitando aqui pra mim fazer o meu arremate e ser mais rápido, né? Então, agora é só ir passando aqui, tá? Por entre, aqui, ó, a última laçadas. Porque agora, tá, meninas? Nós vamos usar aí outro cor de barbante, tá bom? Eu vou usar agora, tá? Aqui, o meu azul royal. E vou aqui, ó, vamos ir seguindo a mesma sequência, tá? Que nós trabalhamos aqui. Eu vou pegar aqui em cima do primeiro ponto alto, que é aquelas 3 correntinhas, né? Vou fazer aqui esse nó para andar aqui mais rápido. E vou aqui no mesmo lugar e vou começar aqui a fazer a minha correntinha. Fiz aqui a minha correntinha, 2, 3. Volta no ponto alto ao lado. Essa ponta de fio já vou estar aqui, ó, passando por entre esses aqui do lado, tá? Puxando para escondendo por entre os pontos altos. Então, aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto. E aí aqui, meninas, eu vou ir trabalhando, tá? Ponto alto em cima de ponto alto, conforme eu falei aí, tá? Com vocês, vamos na mesma sequência. Quando chegar no último ponto alto, nós vamos ter o nosso aumento, tá bom? Olha, sempre ponto alto em cima de ponto alto. Cheguei no penúltimo ponto. Vamos no último ponto. Olha, a ponta de linha, tá, meninos? Já estou arrematando aqui por trás. E vou fazer 2 pontos altos aqui nesse último ponto. Então, aqui nós vamos ficar com 3, 6, 9, 12 pontos altos. Feito esses 12 pontos, vamos aqui fazer as 2 correntinhas de separação e vir aqui no próximo grupo, tá, de ponto alto,
e vamos ir fazendo um ponto alto para cada ponto, da mesma forma que nós fizemos aqui, tá bom? Tendo aqui o nosso aumento no último ponto alto. E é assim que nós vamos trabalhar, tá bom? Toda essa nossa carreira aqui nessa parte oval. Tanto nessa primeira como na segunda parte oval, nós vamos trabalhar desta forma, tá? Vamos ficar em cima desses 11 pontos altos agora, com 12 pontos altos. Cheguei no último ponto, nós vamos fazer 2 pontos altos. Assim que fizer, faça as 2 correntinhas. Então, meninas, é assim que nós vamos trabalhar a nossa parte oval. Vocês trabalham aí de vocês. Eu vou trabalhar a minha parte oval, ó. Quando chegar aqui no último grupo de pontos altos, eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, olha, aqui a minha parte oval ficou desta forma aqui, tá bom? Para cada grupo desse, nós ficamos com 12 pontos altos. Então, essa parte oval, vocês trabalham também a outra parte oval, tá bom? Essa segunda parte oval aqui, é da mesma forma. Cheguei aqui na nossa parte reta, né? Eu vou aqui iniciar com vocês, explicando vocês qual nós vamos fazer. Eu vou fazer aqui as 2 correntinhas de separação, agora aqui, ó, entre esse ponto alto e o espaço de correntinha, nós vamos colocar aqui os 3 pontos altos. Então, agora aqui, para cada intervalo, tá bom? Nós vamos colocar 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação. Vou para o segundo intervalo de correntinhas, vamos aqui colocar 3 pontos altos. E assim nós vamos trabalhar, tá? Essa nossa parte reta e a outra parte reta do outro lado, tá? Do nosso tapete também nós vamos trabalhar dessa forma, tá bom? Então, vocês trabalham de vocês aí seguindo essa sequência, olha, desta forma, olha, por toda a volta. Ok? Vou trabalhar toda a minha carreira seguindo essa sequência. Essa parte reta é a mesma que nós vamos trabalhar nesta daqui, tá bom? Então, eu vou fazer a minha e já eu volto aqui para nós continuar aí o nosso trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a nossa volta, tá? Do nosso tapete toda finalizada. Já fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha, agora vamos iniciar aí a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira, tá? Nós vamos seguir a mesma sequência que nós vem seguindo aqui nas nossas carreiras. Quando chegar aqui, ó, nós vamos ir trabalhando ponto alto para cada ponto. Quando chegar aqui nesse último ponto alto, nós vamos ter o aumento em todos eles, tá bom, meninas? Então, vamos lá. Eu vou fazer essa daqui junto com vocês, tá? Porque a partir, fazendo essa, vocês façam, tá? Aqui, esses outros grupos de ponto altos, que são a mesma repetição, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou subir as 3 correntinhas, que já é o meu primeiro ponto, e vou para o ponto alto à frente, e vamos ir trabalhando um ponto alto para cada ponto. Muito fácil, tá, de fazer. Cheguei aqui, ó, no último ponto, tá? Nesse último ponto que nós vamos ter o aumento, em todos eles, tá? Então, agora, tá? Nós vamos ficar com 13 pontos altos. E vamos manter as 2 correntinhas. Faça as 2 correntinhas e volta a trabalhar aqui o nosso grupo, tá? De pontos altos. Sempre fazendo o aumento no último ponto alto, em todos eles, tá? Essa daqui é a nossa parte oval do tapete, tá? Tanto essa primeira da parte, que é a nossa parte da curva, né? Ou parte oval do tapete, vai ser feita essa primeira e a segunda também da mesma forma. Então, meninas, olha, vamos ir trabalhando. Olha, cheguei aqui no último ponto. Então, nesse último ponto, tá? Nós vamos colocar 2 pontos altos. E manter as 2 correntinhas.
é assim, tá? Então, eu vou trabalhar essa aqui, ó, que é a minha parte oval, seguindo essa sequência. Vou até aqui, ó, nesse último. Quando chegar aqui na nossa parte reta, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, a minha parte oval finalizada. Essa mesma que trabalhamos aqui, tá? Quando chegar aqui também, nós vamos repetir a mesma. E eu cheguei agora na parte reta. Então, na parte reta do nosso tapete, agora nós vamos fazer da seguinte forma. Eu já fiz aqui, ó, as minhas duas correntinhas. Vou aqui nesse primeiro ponto alto daqueles 3 pontos, vou fazer aqui um ponto alto, 2 correntinhas. E vou no próximo intervalo, tá? De correntinhas. Aqui eu vou colocar 3 pontos altos. Duas correntinhas, próximo intervalo, vamos colocar 3 pontos altos. Duas correntinhas, próximo intervalo, 2 pontos altos. E assim, tá, meninas, que nós vamos manter a nossa parte reta. Desta forma, tá bom? Muito fácil também de fazer. Quando chegar aqui, ó, no último, os 3 pontos altos, vamos trabalhar da mesma forma que trabalhamos aqui, tá? Nesse último ponto, vamos colocar um ponto alto, 2 correntinhas e trabalhar aqui a nossa parte oval do tapete. Então, o trabalho de vocês aí nessa sequência, tá bom? Por toda a volta, eu vou trabalhar a minha aqui, quando chegar no final, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, com a minha volta já pronta, né? Vou finalizar aqui junto com vocês. Eu vou fazer aqui as 2 correntinhas e vou aqui fechar com ponto baixíssimo na 3ª correntinha. Então, aqui já está pronto, tá? Toda a nossa carreira. Nós vamos iniciar agora a nossa próxima, subindo as 3 correntinhas. E aqui nós vamos seguir a mesma sequência, tá, meninas? Nós vamos ir trabalhando ponto alto para cada ponto, até chegar aqui no último ponto alto. Aqui nesse último ponto alto, nós vamos ter o nosso aumento, tá? Nós vamos fazer 2 pontos altos em cima aqui do último ponto alto aqui desse grupo de pontos. Vamos lá, vamos ir fazendo até chegar ali no último, tá? Cheguei no penúltimo, agora eu vou no último, olha, no último, meninas, olha, aqui nós vamos colocar 2 pontos altos aqui, tá bom? Então, aqui, ó, vai ficar com esse aumento da mesma forma que nós vinha trabalhando aí nas nossas carreiras, tá bom? E vamos manter, tá, as nossas 2 correntinhas de separação. Para nós passar de um grupo para o outro, nós vamos manter as 2 correntinhas. Então, meninas, vocês seguem a sequência, tá? Eu vou trabalhar aqui minha parte oval dessa forma, sempre fazendo o aumento aqui no último ponto alto, tá bom? E já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a minha parte oval aqui trabalhada, tá? Nós trabalhamos aqui fazendo o aumento, sempre aqui nos últimos pontos altos. Agora, eu cheguei aqui na parte reta. Nessa parte reta, tá, do nosso tapete, nós vamos trabalhar, tá, desta forma. Vamos começar aqui fazendo as 2 correntinhas, né? E vamos aqui, ó, nesse primeiro intervalo aqui, vamos colocar nele, agora nós vamos colocar 3 pontos altos nele, tá? Eu não sei como, se vocês reparou aí na nossa carreira, sempre uma carreira. Olha, deixa eu mostrar. Sempre uma carreira nós temos o espaço e a outra não, tá? Olha, dessa forma. Aqui, ó, desde o começo. Então, na última, tá? Nós vamos preencher com 3 pontos altos. Assim que fizer os 3 pontos altos, nós vamos fazer as 2 correntinhas, separação, e vir no segundo espaço e vir trabalhando, tá? Essa também é a mesma sequência, tá bom? Da nossa carreira anterior, fazendo pontos altos
3 pontos altos para cada intervalo que nós temos de correntinhas. E quando chegar aqui, meninas, tá? Também nós vamos preencher com 3 pontos altos. Olha, repare bem a sequência aqui que nós temos aqui, ó, tá bom? Quando chegar na parte oval, meninas, nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos aqui, tá bom? Então, a parte reta, vocês seguem essa sequência nas duas partes, tanto nessa como nessa daqui, tá bom? Vocês trabalham da mesma forma. Então, eu vou trabalhar toda a volta, tá, do meu trabalho. Quando chegar no final, volto com vocês para nós continuar. Pronto, meninas, olha, eu voltei aqui já com a minha carreira já finalizada, tá? Nós trabalhamos a nossa parte oval, tá? A nossa parte reta e ficou dessa forma. Eu vou aqui fazer as duas correntinhas de separação, né? E vou aqui na terceira correntinha que nós iniciamos e vou fechar aqui com ponto baixíssimo, tá? Eu já cortei o meu fio aqui para estar facilitando o meu arremate, tá? E agora eu vou só esconder ele aqui, passar por entre os pontos. Pegando sempre a última perninha aqui, olha, do ponto alto por trás, tá? Porque agora, meninas, nós vamos usar agora a outra cor, tá? Nós vamos começar agora a nossa próxima carreira, pegando aqui o barbante, tá? Na cor preta. E nós vamos aqui colocar ele aqui, ó. Naquelas 3 correntinhas, tá? No início aqui da parte oval. Então, nós vamos colocar ele aqui. E nós vamos agora fazer uma correntinha, já vou arrematar ele aqui, escondendo por entre o ponto, tá? E vou para o próximo ponto, fazer um ponto alto. Essas 3 correntinhas de início já vale como nosso primeiro ponto alto, tá? E já vamos ir aqui, ó, já arrematando, escondendo esse ponto de fio aqui por entre os pontos. Vamos ir fazendo um ponto alto para cada ponto. Meninas, essa nossa volta, tá? Nossa carreira vai ser trabalhada todas em ponto altos, tá bom? Vamos ir fazendo um ponto para cada ponto, chegando ali no intervalo, tá bom? Das correntinhas, vamos fazer 2 pontos altos. São 2 correntinhas, né? Então, vai ser 2 pontos altos. Olha, dessa forma. Tá bom? Vou chegar aqui no intervalo das correntinhas, tá? Aqui vai ser, temos as 2 correntinhas, então vamos fazer 2 pontos altos. E assim, seguindo esta sequência por toda essa nossa volta, tá bom? Aqui é a nossa, iniciamos na parte oval, tá? Vai ser trabalhado um ponto alto para cada ponto, no intervalo de 2 correntinhas, vamos aqui colocar 2 pontos altos. Chegando na parte reta, nós vamos ir colocando nos grupos de 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto. E no intervalo aqui das 2 correntinhas, vamos colocar aqui 2 pontos altos, tá bom? Então, trabalhe esta sequência por toda a volta até chegar aqui no final. Chegando aqui, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, olha, eu voltei aqui já com minha volta, tá? Toda finalizada, toda fechada com pontos altos. E eu vou fechar aqui a minha carreira. Aqui na terceira correntinha, tá? Que nós iniciamos. Então, vamos inserir a agulha, fechar aqui com ponto baixíssimo. E vamos agora esconder aqui, ó, nosso ponto por trás aqui, nossa linha, tá? Por trás aqui do nosso ponto alto, pegando aqui a última perninha aqui do ponto alto por trás, tá? Então, meninas, agora, depois de fechar, tá? Vamos iniciar aí a nossa próxima volta. Agora, nós vamos mudar, tá, a cor. Eu já cortei aqui o meu fio, né? Já arrematei. E vamos pegar agora o nosso barbante, tá? O azul royal, aí pra continuar a nossa carreira. Eu vou aqui, ó, da onde nós fechamos com ponto baixíssimo, tá? Vamos aqui iniciar
Vamos prender aqui o nosso ponto e vou fazer aqui uma correntinha, 2, 3. Aqui essa ponta de barbante, tá? Nós vamos aqui ir arrematando por entre os pontos. E aqui, ó, vou no próximo ponto alto e vou aqui fazer, tá? Um ponto alto. No total, nós vamos fazer 7 pontos altos, que é um ponto alto para cada ponto. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, meninas, depois de fazer aqui esses 7 pontos altos, nós vamos fazer aqui 2 correntinhas, vamos pular um ponto e no próximo novamente fazer aqui os nossos 7 pontos altos, tá bom? Nós vamos ir fazendo, meninas, nessa nossa parte oval aqui que nós temos, nas 2 curvinhas do nosso tapete, nós vamos aqui, ó, fazendo 7 pontos altos, 2 correntinhas e pulando um ponto na base, tá? Somente nas curvas, tá? Aqui na parte oval. Na parte reta do nosso tapete, nós vamos pular 2 pontos altos, tá bom? Olha, eu fiz aqui 5 pontos altos. Vamos fazer aqui o ponto alto de número 7. E vamos fazer as 2 correntinhas, vamos pular um ponto e no próximo fazer um ponto alto, tá? E é assim, tá, meninas, que nós vamos ir fazendo por toda a nossa volta, tá bom? Somente, eu vou tornar a repetir pra vocês, tá bom? Somente na parte oval, tá? Aqui na parte onde nós temos aquela curvinha, tá? Que nós vamos fazer aqui, ó, pular 2 pontos altos, um ponto alto, tá bom? Na parte reta, nós vamos pular 2 pontos altos. Aqui eu fiz novamente, ó, o grupo de 7 pontos altos. Vamos fazer 2 correntinhas e pulando um ponto de base, tá bom? Então, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a nossa parte oval, né? Então, nós vamos pular apenas um ponto de base. Quando chegar aqui, que nós já entra na nossa parte reta, nós vamos pular 2 pontos, tá bom? Vamos fazer 7 pontos, 2 correntinhas e pular 2 pontos de base, tá bom? Por toda a nossa carreira, nós vamos seguir esta sequência. Então, meninas, eu vou trabalhar a minha aqui, olha, fazendo desta forma, assim que vai ser a nossa carreira, por toda a volta. E quando chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, olha, eu voltei aqui, meninas, deixei aqui, ó, esse pedaço aqui, sem trabalhar junto com vocês aqui, porque aqui vai ter uma diferencinha, tá vendo? Que aqui, olha, nós ainda estamos na parte reta. Então, quando chegar aqui, tá? Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Fiz as minhas 2 correntinhas, né? Agora, eu vou pular apenas um ponto alto, tá? E já vou para o próximo. E vou fazer aqui os 7 pontos altos. Nós vamos fazer assim, meninas, aqui no finalzinho, esses 2 intervalos de apenas um ponto alto, pra bater certinho aqui, tá? Ó, nós temos aqui 6 pontos, né? 6 pontos altos, 7 pontos. Então, aqui nós vamos ficar, ó, nesses 2 últimos intervalos, nós vamos ficar apenas com um ponto, tá? Na base, que nós vamos pular apenas um ponto para bater certinho aqui, ó. Aqui sobrou um ponto, né? Então, vamos vir na terceira correntinha e nós vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. E aqui está, então, já a nossa volta finalizada, toda trabalhada, tá bom? Vamos iniciar agora, tá, meninas? Depois de fechar com ponto baixíssimo, iniciar aí a nossa próxima carreira, tá? Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até aqui chegar no terceiro ponto alto. Então, vou para o segundo,
com ponto baixíssimo, para o terceiro com ponto baixíssimo. Cheguei aqui com ponto baixíssimo, agora eu vou subir as 3 correntinhas, que é um ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto alto, fazer também um ponto alto. Então, nós vamos ficar com 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas, vou colocar um ponto alto, 3 correntinhas, no mesmo espaço fazer mais um ponto alto, tá? Então, aqui nós vamos ficar com esse V e fazer as 2 correntinhas. Chegando aqui nos 7 pontos, eu vou pular 1, 2, no terceiro eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, também um ponto alto. E no próximo ponto, também um ponto alto. Vai ficar assim, tá? Vamos fazer agora 2 correntinhas de separação. Vou para o próximo espaço, fazer um ponto alto. 3 correntinhas, no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Mais um ponto alto, perdão. 2 correntinhas. Vamos aqui pular 1, 2, no terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto. No próximo também um ponto. E no próximo um ponto. Então, por toda a volta, tá, meninas? Vai ser feita desta forma aqui, ok? Então, é muito fácil de fazer. Para cada grupo de 7 pontos altos, tá? Nós vamos ficar com 3. Pulando aqui 2 pontos no início e deixando aqui os 2 pontos final também sem trabalhar e fazendo esse Vzinho aqui no meio. Em toda volta vai ser trabalhada nessa sequência, tá, meninas? Então, vocês trabalham de vocês aí. Eu fiz só esse pedacinho aqui, meninas, porque é muito fácil de fazer e eu acho que vocês entenderam, né? Então, faça de vocês aí nessa sequência por toda volta. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha que minha volta finalizada, tá? Minha carreira. E olha, ela todinha, tá, meninas? Ficou desta forma aqui. Como eu expliquei pra vocês, né? Em cada intervalo de 2 correntinhas que nós tínhamos, nós trabalhamos aqui, ó, esses Vzinhos, tá bom? Com 2 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto e mais 2 correntinhas e os 3 pontos altos em cima daqueles 7 pontos. Pulando sempre os 2 primeiros e deixando os 2 últimos sem trabalhar. E aqui, ó, até a nossa parte oval também foi trabalhado desta forma, tá? Então, vamos iniciar aí a nossa próxima carreira, tá? Eu vou fechar, depois de fazer as 2 correntinhas, eu vou fechar na terceira correntinha aqui, que nós iniciamos, tá? E agora, eu vou vir com ponto baixo aqui, ó, nesse segundo ponto alto, tá bom? Já vou vir com ponto baixo. Pronto, eu fiz aqui esse ponto baixo no segundo ponto alto. A partir daqui, olha, eu vou fazer uma correntinha e vou vir, ó, dentro nesse espaço aqui, tá, de 3 correntinhas entre o Vzinho. E aqui, tá, meninas, depois de fazer essa correntinha, eu vou aqui nele, dentro desse Vzinho, vamos fazer um ponto alto. Vou fazer 3 correntinhas, volta aqui, ó, em cima do ponto alto, tá? Pega essas 2 laçadas da frente e vamos fazer aqui um picô. Novamente, no mesmo espaço, um ponto alto, 3 correntinhas, volta no ponto alto, pega essas 2 laçadas da frente e faça o picô. E nós vamos repetir isso, tá, meninas, por 5 vezes. Vamos fazer 5 pontos altos. O último ponto alto, tá, nós não vamos fazer picô, somente nos 4 primeiros. Olha assim, tá bom? Sempre pegando, olha, essas 2 laçadas da frente do ponto alto, fazendo picô. Aqui eu já fiz os 4 pontos altos com picô, né? Agora, eu volto no mesmo espaço, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou vir nesses 3 pontos altos, vou vir no ponto alto do meio e fazer um ponto baixo. Fiz esse ponto baixo, meninas. Vou fazer uma correntinha, vou novamente dentro do Vzinho, vamos repetir o mesmo que fizemos aqui, tá? Vamos fazer 5 pontos altos e 4 picôs.
Fiz aqui os 4 pontos altos e os 4 picôs. Agora, o meu 5º ponto alto, meninas, nós não vamos fazer picô, tá bom? Vou fazer um ponto alto, agora o 5º ponto. Uma correntinha de separação, vou vir, ó, naqueles 3 pontos altos. No 3º ponto alto, fazer um ponto baixo. Uma correntinha e voltar aqui e repetir o mesmo que repetimos ali, tá? Fazer 4 pontos altos, 5 pontos altos com 4 picôs. Vou fazer essa aqui, tá? Junto com vocês. É nessa sequência, tá, meninas? Que a gente vai fazer por toda a nossa volta, tá? A nossa carreira toda vai ser feita desta forma. Em todos os vizinhos, nós vamos trabalhar desta forma. Então, não tem segredo, tá? Super fácil de fazer. Vocês aí, né, já tem vários trabalhos, né? Com esse picôzinho já feito, né? Então, não tem segredo. Fiz aqui, ó, meus 5 pontos altos e os 4 picôs. Agora, vamos fazer uma correntinha. Vem aqui no 2º ponto alto daquele 3 ponto alto, fazer um ponto baixo, uma correntinha. Pronto, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É desta forma aqui, tá, meninas? Que vai ficar toda a nossa carreira. Vocês trabalham desta forma. Eu vou trabalhar a minha, quando chegar no final, eu volto aí pra nós fechar a nossa carreira e ver como o nosso trabalho ficou finalizado. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a minha carreira já finalizada, tá? Vou fechar aqui com ponto baixíssimo, bem aqui, naquela cor, aquele ponto baixo que nós fizemos, né? Então, vou aqui nele. E eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha. E agora, eu vou cortar aqui o meu fio, tá? E vou estar arrematando aqui essa ponta, tá? De barbante, de linha aqui por trás. E finalizando aqui já a nossa peça, tá bom? Depois eu vou arrematar aqui, vocês arrematam de vocês aí. E aqui está já, tá? O nosso tapete já todo finalizado. Olha como ficou por toda a volta, tá? Do nosso tapete. Como que ficou. Olha que lindo que ficou, meninas. Então, eu espero aí que vocês tenham gostado, tá, meninas, da aula. Se tiver gostado, já deixa aí o seu joinha, seu comentário, tá bom? E eu espero vocês aí na nossa próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. E fiquem todos com Deus.